conectado no Wi-Fi aqui da clínica. Ué, não sei, deve tá. Da outra vez tava. Tava? Então tá. Será que já tá? Tá ao vivo já. Vamos esperar um pouquinho. Melissa, seja bem-vinda, Melissa. Nós estamos aqui ao vivo, eu e a Virgínia. Aniele. Oi, Anne, tudo bem? Acho que a gente vai ter que ficar mais pertinho aqui, porque senão eu não enxergo. A luz aqui tá um pouquinho diferente. Sejam bem-vindas. Estamos aqui ao vivo na página do Facebook, no Instituto em Família, e também no Instagram da Virgínia, Virgínia Londe Guerra. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Lilian, Fabri, sejam bem-vindas. Oi, Anne. Abre o olho, Virgínia. É o Fabrício. Então, na semana passada nós fizemos uma live e decidimos que essa semana a gente falaria sobre dependência emocional. Eu gostaria de convidar todo mundo que está acompanhando pelo Instagram da Virgínia que curtisse a nossa página no Facebook, Instituto em Família, e também no Instagram, porque a ideia é que a gente possa fazer essas lives a partir da página, né? Como a Virgínia tem mais seguidores aqui, a gente tem feito no Instagram pelo dela e no Face pela página do Instituto. E vamos providenciar também para que logo esses vídeos estejam no nosso canal do YouTube. A ideia de falar sobre dependência emocional, para quem está chegando agora, quem está nos acompanhando já há um tempo, nós escrevemos um e-book falando sobre codependência. A Virgínia pensou na personagem da Amanda e contou a historinha da Amanda e tudo que acontece na vida da Amanda. E pelo que a gente estava conversando na semana passada, eu falei para ela, Virgínia, vamos falar sobre dependência emocional, que é uma coisa que acontece muito, não só em relacionamento de casal, mas em relacionamentos gerais, né? De amizades entre pais e filhos, e de casal, que é realmente muito comum. Então a gente vai falar, oi Miriam, seja bem-vinda, Lilian, acho que eu já tinha falado oi pra Lilian. Oi Lilian. E a ideia é que à medida que a gente for conversando com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos atentas para responder. Oi Marina. Então, quer falar, amiga, um pouquinho? Quando a gente pensa em dependência emocional, é legal a gente entender, vou até desenhar para ficar mais fácil, né? Nós temos uma parte nossa, eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma parte nossa que é aquela parte que toma decisões, que pensa, que estrutura um pensamento, que diz o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E nós temos uma outra parte, então eu vou chamar essa parte inicial que eu falei agora como se essas duas bolinhas de cima. E nós temos uma outra parte, que é essa daqui, que eu vou chamar de criança, que é a nossa parte emocional, aquela que sente as emoções, que fica confusa, que tem medo, que fantasia, que intui. Essa aqui é a criança que você foi um dia. Se você foi uma criança desamparada, amada, rejeitada, abandonada ou uma criança feliz, essa criança, ela tá aqui. Aqui estão suas memórias, certo? Então, o que caracteriza a dependência emocional? É quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a nossa mamãe, essa aqui é a mamãe e essa aqui é você. A sua mamãe oferece essa parte dela que decide, que pensa, que organiza a sua vida, ela oferece essa parte dela para você. E você é só criança, você não tem essas duas partes aqui de cima ainda. Então, essa dependência emocional que acontece desde o útero, ela é normal, ela é saudável, ela precisa existir para que a criança sobreviva, né? Então, essa criança vai sobreviver através dos cuidados dessa mãe. Aí, com o passar do tempo, essa criança, ela vai subindo, vai aprendendo a pensar, cuidar dela, tomar decisões, fazer escolhas ao longo da vida. Mas antes dela crescer, é importante falar
que da mesma forma que esse bebê precisa da mamãe para ser higienizado, para ser acarinhado, acalentado, para receber todo o amor que a mamãe tem para dar, essa mamãe também fica precisando desse bebê. Essa mamãe, ela depende desse bebê. Quem tem filhos aí pode lembrar, né? O neném chora, o leite já escorre, então tá na hora do neném mamar. Quantas vezes a gente vai lá para colocar o dedo para ver se o neném tá respirando? Então, é uma dependência que ela é importante e natural, mas ela acontece dos dois lados. Duas partes, certo? Aí, quando esse bebê começa a crescer, a energia dele vai subindo daqui para cima e a mamãe vai tendo um pouco mais de tempo para cuidar dela e para olhar para o que ela precisa, para as necessidades dela, né? Para as emoções dela. E aí, aos pouquinhos, essa dependência vai sendo rompida. Ela vai diminuindo, até que essa pessoa aqui se torne uma pessoa inteira e a mãe fique uma pessoa inteira novamente, certo? Aí eles não dependem, não tem mais esse vínculo de dependência emocional. E a criança começa a dar sinais de que ela quer ser independente. Quando ela fala, a mãe oferece alguma comida e ela fala, eu não quero isso. Quando a mãe escolhe uma roupa e ela diz, mas eu não quero essa, eu não gosto dessa, eu gosto dessa. Então a criança começa a dar sinais de que ela quer descolar da mamãe. Quando ela começa a entender um pouquinho do mundo dela, de quem ela é, então ela vai desgrudando da mamãe. Aos poucos. Aos poucos. Né? Ao longo da vida, até que a pessoa vá se tornando adulta. Tá, mas aí pode acontecer uma coisa, que é quando essa dependência emocional, ela não é rompida. Pode haver, por exemplo, um excesso de cuidados por parte dessa mãe, uma superproteção, uma dificuldade dessa mãe de olhar para as necessidades dela, de fazer coisas sem essa criança. E aí, esse vínculo vai ficando muito forte e essa pessoa aqui, que é a criança, vai tendo dificuldades em tomar decisões, dificuldades em fazer escolhas, dificuldades em estruturar um pensamento claro. A energia dela não sobe, ela fica presa na criança. Dependendo dessa mãe, principalmente da aprovação dessa mãe. Eu preciso que minha mãe me aprove e me ame para que eu me sinta bem. E essa mãe precisa, ela abre mão às vezes do casamento, das tarefas, do trabalho, para ficar só concentrada nas necessidades dessa criança. Que às vezes nem é uma criança mais, já cresceu, é adolescente, já é um adulto e ainda está dependendo da aprovação desses pais, sofre em contrariar esses pais, tem dificuldades em fazer escolhas, em pensar, eu sou indecisa, eu não consigo, precisa saber a opinião de todo mundo, precisa saber o que a mãe pensa, o que a mãe acha, não consegue seguir uma vida. Né? Então, aí essa dependência aqui, esse vínculo, ele não se rompe. Quando isso acontece, a pessoa tende a projetar isso nos relacionamentos. Então, um vínculo não resolvido, um vínculo de dependência não resolvido com o pai ou com a mãe, quando a gente cresce, a gente vai namorar. Então, a gente vai projetar isso no relacionamento. E aí, essa mamãe aqui passa a ser o namorado. Se eu sou essa criança que fico presa aqui, preocupada só em satisfazer as necessidades da minha mãe, agora eu tô dentro de um relacionamento, eu vou ficar presa em satisfazer as necessidades do meu parceiro. Eu vou ficar preocupada em ser uma boa pessoa, uma boa mulher para que ele me ame, em fazer tudo certo, ou eu vou ficar sempre confusa e ele vai precisar tomar as decisões por mim. E esse daqui vai ser aquela pessoa que acha que a outra tem que satisfazer as emoções dele, tem que satisfazer as necessidades dele do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Então, essa pessoa aqui tem um problema não resolvido lá com a mãe e o pai, e essa daqui também, que foi projetado no relacionamento. Então, essa criança aqui pode estar vinculada dependendo desse parceiro da mesma forma que dependia dos pais. A Poliana é engraçada, gente. Ela falou assim que só terapia salva, e aí ela falou assim, aí a gente te liga e resolve. Não resolve nada, eu não resolvo nada. Folha, a gente te ama, viu? Tá. E pode acontecer também, que é o que aconteceu com a Amanda, quando essa criança aqui,
enxergou a dor do pai ou da mãe, enxergou a criança do pai ou da mãe, por mais que esse pai ou essa mãe tentasse só suprir as necessidades desse filho, se havia uma dor não resolvida lá dentro, que às vezes tem relação com os pais dele, essa criança pode enxergar essa dor. Então, lembrando que a criança está observando o que acontece em casa, ela está percebendo tudo ali, muito mais do que o que é falado. A criança, eu costumo falar no consultório, a criança lê coração. Então a criança sente quando tem alguma coisa errada e ela tem uma tendência de querer suprir, tanto para o papai quanto para a mamãe, aquilo que ela entende no mundinho dela, muito imaturo e precoce. Ela quer suprir aquilo que ela entende que falta para o papai e para a mamãe. Então, se ela foi aquela criança que não deu trabalho, que quis cuidar do papai, que quis cuidar da mamãe, e ela se deixou de lado, ela pode ir para um relacionamento de casal assim. Ela já aprendeu tanto a cuidar que ela vai atrair alguém que ela possa cuidar. Certo, amiga? Certo. Deixa eu dar um exemplo aqui que pode acontecer. Imagina de quando a criança enxerga a dor dessa mãe ou desse pai. O meu filho, ele é um filho inquieto, ele não dorme, ele não descansa, ele tá sempre chorando, sempre dando birra, demandando muita atenção. E eu sou uma mãe que tento fazer tudo por ele, tudo correto, tudo certo, na hora certa, mas todo o tanto que eu dou pra ele quer mais, ele não tem um sossego interno. E aí, o que é importante, o que na terapia a gente vai olhar? A gente vai olhar pra essa mãe. Essa mãe, o que você tá sentindo? Às vezes, a birra que a criança tá dando é a birra que você gostaria de dar. Às vezes é você que tá exausto e queria falar que eu não aguento mais essa vida. Às vezes é você que tá com uma insatisfação, uma dor em relação ao casamento ou em relação ao próprio filho, porque vários pensamentos passam na cabeça dessa mãe, né? Por que eu fui arrumar esse filho? Meu Deus do céu. E aí, ao mesmo tempo, culpa. Por que eu tô pensando isso? Né? Inseguranças, medos. Então, se ela não cuida dela, a criança saca. Sim. Que ela tá assim. Por mais que ela aparenta estar bem, a criança saca o que tá acontecendo dentro da mãe. Enquanto a mãe não descarrega essas emoções, essa relação fica sobrecarregada. Eu um dia ouvi uma frase que a criança chora o choro dos pais. Isso. A criança chora o choro dos pais. Então, se você às vezes não tá sabendo o que você tá sentindo, não tá sabendo lidar com isso que tá acontecendo, às vezes a pessoa não sabe nem colocar nome. Aí ela tem sintomas físicos, ela tem dor de cabeça, ela tem dor de estômago, ela tem uma diarreia, ela tem uma infecção de garganta, ela não sabe, ela não tá achando que é nada do emocional, ela acha que é físico. Então a criança dá vazão a essas emoções que estão suprimidas no mundo da mamãe e do papai. Primeiro a mamãe, porque o primeiro vínculo é com a mãe, mas a criança também, a partir de uma determinada idade, começa a entender o que acontece no mundo do papai e quer colocar para fora essas emoções que não foram canalizadas ou que não foram, né, esse papai não pôde dar vazão a essas emoções. Mas por que a gente quis falar de dependência emocional? Porque isso não é saudável. Não é saudável, não é natural, ela é natural e esperada entre a mãe e o bebê. Mas à medida que a gente cresce e a gente estabelece essas relações de dependência emocional com outros adultos, isso conta que a gente está pouco identificado com quem nós somos. A gente está com questões aí de identidade que a gente precisa cuidar. Como que a gente cuida? Como que a gente rompe uma simbiose? O que acontece nesse vínculo que a Virgínia explicou aqui? Quando é um relacionamento de casal, pode haver desconfiança, insegurança, pode haver traição, baixa de libido, pode haver possessividade, ciúmes, muito ciúme. Então eu quero que o outro, e como eu fui pra vida, vou pegar aqui o desenho da Virgínia. Então, como eu fui pra vida pela metade, eu quero que o outro me complete. Eu quero que ele traga pro meu mundo aquilo que me falta. E o outro espera também que eu faça por ele o que não foi feito lá atrás. Então, nós dois juntos, eu sou meia pessoa, o outro é meia pessoa, nós dois juntos somos um. Aí a gente tem os reforços, né, sociais. É a fome, com a vontade de comer, achei a tampa da minha panela. Quantas histórias de princesas, né, que a gente ouviu. Como se tivesse alguém que fosse preencher tudo aquilo, trazer, que é aquele negócio, felizes para sempre, amor eterno. A gente tem alma gêmea. A gente tem esses reforços aí, não só da família, como da sociedade como um todo.
E isso deixa de ser saudável, não é saudável, porque eu acabo precisando do outro para eu ficar bem. Então, pensando na Amanda, a Amanda, ela primeiro preocupa se a mãe tá bem, se o pai tá bem, depois na vida adulta, se o marido tá bem, antes de olhar para ela. Então, e onde que isso começou? Lá atrás, quando aquela criança começou a enxergar a dor da mãe, se não houve, tanto na estrutura da criança quanto na relação com os pais, amparo suficiente, se essa criança não foi aprendendo a cuidar das emoções dela e a ser cuidada, ser ouvida, ser vista, quando ela cresce, ela pode se tornar a Amanda, que é essa mulher que vai ficar preocupada em fazer de tudo pela família, em cuidar da família. Às vezes é uma mulher que banca a casa financeiramente, que cuida dos filhos, que cuida das roupas do marido, que resolve tudo em casa. E às vezes essa relação está muito desgastante e destrutiva. Às vezes esse marido se queixa ou abusa emocional ou sexualmente dessa mulher e ela acha que ela não consegue se cuidar. Ela chega no consultório e pergunta: você acha que eu vou conseguir cuidar de mim mesmo? Sendo que é ela que cuida, que é ela que faz tudo. Ou então ela diz assim: se você me falar que é pra eu fazer determinada coisa, eu vou fazer. O olhar pra resolver o problema dela. O olhar dessa pessoa tá tanto no outro que ela perdeu a capacidade de se conectar com o que ela tá sentindo, com o que ela precisa, com o que é importante pra ela. E aí o movimento que a gente faz na terapia é o retorno, é a volta para casa, a volta para a casa interna. É ela voltar o olhar para as necessidades dela, voltar e cuidar dela mesma para que ela se fortaleça emocionalmente. Às vezes as pessoas acham que elas precisam fazer coisas para consertar a relação. E às vezes elas não têm que fazer nada para consertar uma relação. Elas precisam cuidar delas. Porque senão, se eu não olho para mim, se eu não me enxergo, o outro não vai me enxergar, não vai me admirar, não vai me amar. As pessoas ficam presas na relação, mas desconectadas delas mesmas, querendo que o outro supra elas das necessidades que não foram supridas lá na infância. E só você é responsável pelo que você sente, pelo que acontece com você. Quem tem que suprir isso é você. Quem tem que resolver a sua insegurança, a sua falta de autoconfiança, a sua dor emocional, o seu desamparo, a sua carência, é você mesmo como adulto. Agora, também não é seu pai e sua mãe, não. Porque senão entra num julgamento, né, Paty? Ah, porque na família foi assim, porque meu pai não me deu, minha mãe não fez, porque eles viviam em conflito. Mas como adulto, é você que precisa ir lá agora e fazer pela sua criança. Uhum. Você tá me fazendo lembrar de um atendimento que eu fiz e a pessoa falando assim: eu vim aqui porque falaram que eu tenho que me conectar com a minha mãe. Porque na constelação familiar a gente fala muito sobre essa conexão com a mãe, porque é o primeiro vínculo, né? A criança acaba pegando o jeito de sentir da mamãe quando tá lá na barriga da mamãe. Aí, a hora que ela falou aquilo, eu pensei: ela quer conectar com a mãe? Ela não tá conectada nem com ela. E eu propus um exercício para confirmar essa minha percepção e ela ficou muito emocionada. Que eu fiz uma visualização para que ela prestasse atenção onde que a criança dela estava. Que eu falei para ela: independente do que você sente, você sabe que tem uma parte sua que é a sua criança e você a abandonou em algum momento. E ela ficou muito emocionada. Então, a partir de um determinado momento, que nós somos adultos, eu não posso exigir que a minha mãe supra esse buraco que ficou lá para trás, que meu pai supra esse buraco. Eu cuido de mim, eu pego a minha criança, eu acolho a minha criança, eu vejo o que ela está precisando. E às vezes, o que ela está precisando, o outro não pode me dar. E tá tudo bem. E aí eu preciso arrumar outros recursos. Porque nessa dependência, a gente vai trocando. Então, eu vou fazer assim, né? Como se aqui a Virgínia colocou a criança e aqui a Virgínia colocou as outras duas partes. Então, num determinado momento eu tô assim na relação, então meu parceiro pode falar pra mim se ele tá de cá, mais no racional, nas decisões da relação. Ele diz pra mim assim: esse ano nós vamos viajar pra praia e aí eu quero que você organize aí, escola dos meninos, como é que vai ser? E aí eu, ok, então tá. Mas pode ser que em alguns momentos a gente troque. Eu fico nessa parte aqui e o meu parceiro fica de cá e eu tomo as decisões e o meu parceiro acata. O ideal, né, que a gente fala, a Virgínia falou assim, não vamos esquecer de falar do real e do ideal.
Mas antes de falar do real e do ideal, o ideal é que nos relacionamentos de casais é que eu cuide de mim. Eu sou uma pessoa inteira, não tem nada me faltando. Eu cuido daquilo que eu aprendi com a minha família, eu tomo as decisões e banco as consequências das escolhas que eu faço, eu cuido da minha criança e eu entendo que o outro está fazendo isso também por ele. Ele cuida dele, do que ele aprendeu com a família dele, ele toma as decisões para a vida dele e banca essas decisões. Então eu sou uma pessoa inteira e ele é uma pessoa inteira. E nós dois juntos, aí a gente fala, né? Nessa relação de dependência, eu sou meio, o outro é meio e nós dois somos um. No relacionamento possível ideal, eu sou um, o outro é um e nós dois juntos somos três. Porque aí somos o nós, aí é a identidade do casal. O que vale para essa relação? Quais são os valores que nós vamos ensinar para os nossos filhos? O que pode e o que não pode aqui entre nós dois? As decisões são tomadas juntas. Então, nós vamos pra praia? Dessa vez eu não tô querendo ir pra praia, não. Parece que toda vez a gente vai pra praia. Não, mas lá a gente vai relaxar. Não, mas peraí, vamos pensar então numa outra alternativa que fique bom pra você e fique bom pra mim. E o mais bonito que acontece quando a gente vai saindo dessa relação de dependência emocional e vai para um relacionamento que eu mais o outro formo nós, é que essa parte da criança, o casal se revela. Então eu falo dos meus medos, dessas inseguranças, eu conto dos meus sonhos, dos meus desejos e o outro faz isso também. Acaba que não é que tem uma fórmula a partir desse momento, mas vai acontecendo naturalmente, o outro vai se revelando, eu vou me revelando e esse casal entra em maior intimidade. E aqui não existe julgamentos, não cabe julgamento. Aqui, do jeito que a Virgínia colocou, se essa pessoa for uma mulher e esse for um homem que é mais machão, mais durão, e ela às vezes, por exemplo, tiver um pensamento, nossa, se eu tivesse casado mais tarde, ela não pode compartilhar isso com esse marido, porque esse marido pode falar pra ela assim, você tá insatisfeita com essa relação? Num relacionamento maduro, entre dois adultos, né, que a gente também fala isso na constelação, um relacionamento de casal só pode dar certo quando são dois adultos que estão se relacionando. Se eu contar algo que tá no meu mundo, meu parceiro vai saber me acolher. Ele não vai falar pra mim, você tá insatisfeita no relacionamento? Ele vai perguntar, o que será que tá acontecendo com ela? Ou então, amor, você não acha que tá precisando procurar uma terapia pra olhar pra essas coisas? A gente se responsabiliza pelo que a gente sente. O outro não é capaz de preencher aquilo que tá faltando dentro de cada um de nós. Se você é inseguro, se vira com a sua insegurança. A Virgínia é direta e reta. Você vai cuidar da sua insegurança ao invés de ficar vigiando o seu parceiro para descobrir uma falha que comprove a sua insegurança, que comprove que você não pode confiar nele. A sua insegurança é sua, resolva você ela. E para de projetar isso no outro. Então, a Paty foi contando como que a coisa vai acontecendo, mas eu quero contar que no meio desse processo pode acontecer muito sofrimento, muita discussão. Porque quando essa pessoa aqui for aprendendo a subir e a sair da confusão, da indecisão e da insegurança e começar a tomar as decisões, a também fazer escolhas e a se posicionar, e essa daqui for descendo, aqui eles podem entrar em discussões. As coisas vão ser feitas ao modo de quem? Então, vai ser quem é que manda agora? Né? Ninguém manda, mas vão passar por esse conflito. Essa pessoa aqui, quando ela descer para cuidar da criança dela, essas duas aqui vão brigar. Olha, bagunça, quem tá chegando agora olha e fala, o que é isso? Quem tá acompanhando tá entendendo. Aí, essa criança aqui e essa daqui vai falar assim, ué, mas você desceu para cuidar de você e eu? Como assim você vai encontrar com seus amigos? Como assim você vai fazer isso? E eu? E aí o ciúme pode vir. Então, no meio desse processo em que eu vou rompendo a dependência, a gente fala que a pessoa vai ficando em dependência para depois ela acessar uma autonomia, muitos conflitos vão acontecer, muitos problemas vão acontecer. Quando a pessoa que sempre negligenciou os próprios sentimentos para atender ao outro, resolve cuidar dos próprios sentimentos, resolve olhar para os sentimentos, ela não vai expor isso de uma forma equilibrada, certinha e bonitinha. Aquilo vai sair torto, às vezes vai sair agressivo, às vezes vai sair mais ou menos, vai sair pouco. A pessoa não vai conseguir colocar os sentimentos dela e proteger os sentimentos dela e se posicionar para o outro com toda essa assertividade e maturidade de uma hora para outra.
Isso demanda tempo, demanda autocuidado, demanda desenvolver resiliência interna para lidar com a dificuldade, resiliência e força para sustentar suas emoções e se responsabilizar por elas ao invés de jogá-las no outro, na relação. Então isso leva tempo, isso demanda cuidado, isso demanda terapia profunda e disposição da pessoa para passar pelo terror, para passar pela dor, para atravessar esse período que ela não atravessou na infância porque ela super adaptou aos desejos da mãe ou do pai ou aos comandos da mãe ou do pai. Então agora como adulta ela vai passar por essa tormentinha aí, pela rebeldia que ela não teve lá atrás. E aí a coisa vai entrar em desequilíbrio até que, né, Paty? Com muita peleja. Muita peleja. A gente vai encontrando novos caminhos, novas opções. A pessoa que tem a dificuldade de pensar vai começando a aprender a pensar, a tomar decisões, a estruturar um pensamento mais assertivo e maduro. E a coisa vai acontecendo. Mais cedo sobre quando a gente está nesse processo de transformação. Eu comecei meu processo de autoconhecimento quase 10 anos atrás. E eu mergulhei. E uma das coisas que eu ouvia muito é: você tá muito diferente, você tá ficando diferente, você não era assim, agora você tá desse jeito. E a Virgínia comentou uma coisa comigo, a gente se encontrou um pouquinho antes da live, e ela falou que é muito comum quando a pessoa tá nesse processo de transformação, ela ouvir do outro assim: mas você tá ficando doida? Você tá louca? Aí eu falei: nossa, é verdade, eu ouvi muito isso. E aí no consultório eu costumo dizer, quando você ouvir assim: você tá bem? Você não era desse jeito? É um sinal de que você tá num bom caminho. Porque a gente começa a ter esse olhar, a desenvolver, você desenvolve esse olhar e vira um hábito, esse cuidado de o que eu tô precisando, o que eu tô sentindo, que fica parecendo num primeiro momento que é um egoísmo. Mas não é egoísmo, né, Virgínia? A gente chama isso de amor próprio. E se for que seja pra você inicialmente isso? Alguém tem alguma pergunta? Eu percebi que muitas pessoas entraram aqui pelo Instagram da Virgínia, mas eu não vi se alguém perguntou alguma coisa. Se alguém perguntou, coloca aqui de novo pra gente, tá? A Letícia falou: isso tem cara de problema seu. Letícia ORS. A Letícia é a psicóloga? Eu acho que é ela, não enxergo. Eu tô bem, tá pequenininha. Eu acho que tem cara sua falar que isso é problema seu. Eu acho que isso que ela quis dizer. Tá. Então, o que acontece? Pensando na dependência emocional, vou explicar algo que foi muito importante quando eu comecei a estudar sobre essas questões. E se vocês tiverem uma pergunta, vocês vão falando aqui. O pessoal no Facebook: oi todo mundo. Mariana, Thaís, Maria Conceição. É o seguinte, quando a gente, para esse vínculo, essa dependência emocional, para ela ficar instalada, se a gente está pensando em relacionamento de casal, isso também pode acontecer com amizades, né? Enfim, eu pensei num exemplo aqui, depois eu vou nessa de amizade. Para essa dependência emocional estar instalada, no primeiro ano de relacionamento, isso já é percebido. Aí você não quer ir no aniversário da família se o seu parceiro não for com você. Você não quer ir no evento da sua empresa se você não puder levar sua esposa. São pequenas coisas que, assim, até ok, a gente até acha que é natural. Mas a partir de um momento que isso começa a ficar ruim e que o casal vai perdendo, cada um vai perdendo a sua identidade, a primeira coisa, geralmente o primeiro pensamento é: relacionamento é tudo assim. Mas é tão difícil, né, relacionamento de casal, que é um momento que a gente acha que é tudo daquele jeito. É assim mesmo, é normal. E às vezes a gente até escuta de outras pessoas, mas é assim mesmo. Se a gente for falar com quem é mais velho, né, às vezes uma tia ou a mãe, fala: não, menina, não reclama não, relacionamento é assim mesmo. E são tantas regras que eles impõem que reforçam a dependência emocional, porque eles vieram dessas relações. Sim. Você tá reclamando, você tem um marido tão bom, mas por que você tá reclamando da sua esposa, ela é tão boa? Num segundo momento, um dos dois começa a vivenciar uma agitação interna, uma inquietação. Nossa, eu preciso sair dessa relação, isso tá muito ruim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aí, às vezes, nesse momento, ela pode procurar uma terapia, ela pode conversar, às vezes, com um amigo, ou, se for um homem, conversar com um amigo, mas às vezes fica nisso, fica só nessa inquietação.
Se essa pessoa passa dessa fase, pode ser que ela fale para esse parceiro ou para essa parceira aquilo que está incomodando. Vamos supor que eu acho que meu parceiro não me dá atenção. Não é o caso, mas vamos supor que eu acho que ele não me dá atenção, que ele não presta atenção no que eu tô sentindo. Então aquilo é importante pra mim. Porque agora eu já tô prestando atenção no que eu tô sentindo, aquilo é importante pra mim, então eu vou comunicar, meu parceiro. Olha, eu tenho percebido que você tá distante, você não fica quase em casa, você tá saindo muito com seus amigos, enfim, da forma como cada um aí quiser falar. E é muito importante pra mim que você preste atenção no que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que você não tá me olhando. Se esse parceiro validar o que eu tô pedindo, ele vai ficar atento e ele vai começar a prestar atenção, e ele tem até um tempo ali, 6 meses, pra gente, né, pra eu esperar pra ver se esse parceiro vai me dar essa atenção que eu preciso. Geralmente, até 6 meses, esse novo comportamento já é possível da gente perceber esse comportamento desse parceiro. E até 9 meses, um novo comportamento está instalado. Mas geralmente, como a gente tem um funcionamento que é muito no automático, antes de 6 meses já a reclamação volta, ele continua não me dando atenção, eu estou insatisfeita. E aí vem uma outra fase, que é uma fase em que a pessoa fica muito frustrada, muito decepcionada, muito descrente, que ela acha que não vai dar certo essa relação. Ou ela volta para aquele estágio de relacionamento é assim mesmo, eu tenho mais é que aguentar, tem que conformar. E a última fase dessa situação é a violência física e ou verbal. Então, assim, aí eu vou ter brigas, eu vou xingar, e eu vou falar, e às vezes, em alguns casos, chega a uma agressão física. Quando chega nessa última fase, a gente pode ou voltar para essa primeira fase e achar que relacionamento é assim mesmo, ou voltar para a segunda fase de achar desse jeito eu não vou dar conta, ou voltar para outra fase, olha, se você não mudar isso, para mim vai ficar difícil, ou voltar para a penúltima fase, que é, eu tô frustrada, tô descrente, aí vem um desânimo, uma falta de fé e a pessoa fica ali. Às vezes leva um tempo para romper isso, né, Virgínia? E é muito importante ter com quem conversar. A gente vem falando muito nas nossas lives do curso online que nós vamos lançar, que ele tem efeitos terapêuticos, mas não é terapia. Então é importante ter com quem conversar, pedir uma indicação, né? Nós temos pessoas para indicar, né, Virgínia? Não só nós duas, mas assim, tem muitas amigas, né? Uma rede aí bacana de profissionais que a gente conhece aqui em Uberlândia, até fora também de Uberlândia, porque é importante a gente falar sobre essas coisas. A gente não cresceu falando sobre essas coisas, né, Virgínia? Não. Com esse acolhimento, a gente não foi acolhido nas nossas dores, porque a gente teve que preocupar com o papai e com a mamãe, a gente não foi, aquilo que a gente sentia, muitas vezes passou, assim mesmo, não, menino, sai daqui, ó, vai pra lá, pra gente não dar trabalho, né, Virgínia? Eu sei que você tá pensando em tanto de coisa. Gisele entrou, Thaís, aqui no Instagram, sejam bem-vindas. A pessoa passar por essas fases que a Paty falou, na maioria das vezes ela não vai se separar. Ela fica rodando nessas fases e essas fases são sintomas de que ela não se separa. Então, ou ela fica muito agitada, reclama, que agora eu não aguento mais, agora eu vou me separar, e não separa. Aí depois ela tenta não fazer mais nada porque não adianta. Ou depois ela tenta fazer tudo perfeitamente pra dar certo e também não dá. Depois eles partem pra briga e também não funciona. Então a pessoa fica tentando arrumar saídas da dependência, mas ela não consegue, ela acaba voltando. Porque quando a pessoa está na dependência, ela acha que o outro precisa mudar para que ela fique feliz, ou que o outro precisa ficar bem para que ela fique bem. Então, na dependência emocional, o meu bem-estar depende do bem-estar do outro. Se o outro não está bem, eu também não estou. Virgínia, mas é claro que não. Imagina que se a pessoa está com um problema em casa, né, está com alguma doença, algum sofrimento, eu realmente não vou ficar bem. Sim, nessas partes é natural. Mas o problema é que o outro sempre vai ter uma demanda, o outro sempre tem um problema ou outro para resolver, e isso cabe muitas vezes a ele. Eu não estou falando de coisas como doença, como uma dificuldade mais séria que depende da ajuda de todos da família. Eu estou falando de uma dependência de que o outro, de que o outro esteja sempre bem para que eu também esteja. Então, se ele não está ganhando bem na profissão, enquanto ele não ganha bem na profissão, enquanto ele não se dá bem na profissão, eu não consigo me acalmar.
eu começo a cobrar dele que ele se dê bem na profissão dele. Ou se a pessoa tá bebendo demais, se a pessoa tá se drogando, se a pessoa tá com algum conflito na família de origem, eu me misturo com essa problemática e a minha vida passa a ser o problema dele. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório e se queixa assim: ah, porque meu marido não para de beber. Ou, ah, porque meu marido não trabalha. Ou, ah, porque o meu marido, ele trata meus filhos desse modo. Ah, porque o meu marido não olha pra mim. E a vida dela passa a depender das soluções para a vida do marido. Ela acha que a vida dela só vai ficar boa a hora que o marido resolver todas as queixas que ela tem dele. Isso, que ela tem que dele. Ela tem dele. Às vezes então, ele se ele tem, arrumar, né? Pra ele, às vezes tá tudo certo. Se ele arrumar um trabalho, ou se ele passar a se comportar da forma que ela acha que ele tem que se comportar, então aí ela fica bem. Isso é dependência emocional. A Virgínia fez esse desenho aqui no começo, depois rabiscou, eu apaguei e fiz de novo. É uma coisa que eu acho que também é válido de compartilhar com vocês, é que essa pessoa que fica aqui muito no racional, então eu não sei se tá dando pra enxergar direitinho, mas eu acho que tá, né? Essa pessoa que fica aqui muito no racional, se for uma mulher, ela conversa com esse homem num tom meio que de mãe. Às vezes uma mãe brava ou uma mãe muito generosa. Não, vou lá colocar comida no prato pra ele, né? Porque, gente, isso antigamente era considerado assim muito bonito, né? Olha, ela tá servindo o marido dela uma vez ou outra, tudo bem. Mas assim, eu só vou tomar banho depois que eu colocar a comida no prato do meu marido. Isso não é saudável. Se for um homem aqui e aqui uma mulher, esse homem, ele fala com essa mulher como se ele fosse pai dela. Ele tem um tom autoritário, quer ensinar. Você vai com essa roupa? Você vai sair desse jeito aqui? Então isso também é muito importante. Se alguém tiver alguma pergunta, eu falo isso muito, porque às vezes a dúvida de um ajuda tanto a clarear mais coisas, né? Mais gente entrou aí, Daniela, Natália, Léo, a Gisele já tinha falado, sejam bem-vindos. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da Amanda, né? Uhum. Você falou do ideal e do real? Ah, do ideal e do real. Não, legal. Nossa, que cabeça boa, amiga. Você viu? Tô melhorando. Acontece o seguinte, a gente vai, a partir de um determinado momento, geralmente, ali naquela fase que a gente vai pra escola, que a gente sai só da nossa casinha, porque quando a gente é criança, a realidade, o mundo para aquela criança é o que acontece na casa dela. Então, quando a gente vai pra escola, que a gente vê, né, que às vezes o coleguinha tem uma mamãe mais bonita que a minha, ou a mochila do colega é mais legal que a minha, ou o papai e a mamãe desse colega vêm buscá-lo e a minha irmã que vem me buscar. Então, nessa idade, a criança começa a comparar muito o que acontece na vida dela com o que acontece do que ela enxerga, né, fora da vida dela. E nessa fase, ela começa a criar internamente um ideal. O primeiro ideal é dela, não, porque quando eu crescer, porque quando eu for grande, porque quando eu tiver 18 anos, porque quando eu conseguir andar de bicicleta, né, com coisas simples e com coisas mais significativas. Depois ela começa a criar um ideal de mãe. Não, porque quando eu for mãe, se um dia eu casar, o meu marido tem que ser um pai. Então ela cria um ideal de mãe e de pai, do que ela acha que um bom pai ou uma boa mãe tem que ser e fazer. Aí ela cria um ideal de profissão, ela cria um ideal de relacionamento de casal, de parceiro, ela cria um ideal até da história pessoal. Às vezes a gente escuta assim, né, a pessoa chega e fala assim, não foi isso que eu planejei pra minha vida. Só que quanto mais a gente idealiza tudo isso, mais longe a gente fica do que é real. Ah, porque quando eu for mãe, eu quero ser uma mãe dedicada, amorosa, carinhosa. Gente, vai ter um filho pra saber se dá pra ser amorosa e carinhosa o tempo todo. De repente você tá gritando com ele igual sua mãe gritava com você. Você falava que nunca ia fazer igual ela e tá lá berrando. Ai, tô aqui lembrando da minha filha ontem, dando birra pra sair da escola. Ela deu um chilique. E eu fiquei olhando, perguntei, tive paciência. Depois eu falei, chega, eu não quero saber da sua birra. Então, se eu tivesse no meu ideal de mãe, que a mãe tem que compreender, a mãe tem que ter paciência, né? A pessoa estuda essas coisas de terapia, não pode traumatizar o menino.
Então, se eu perder muita paciência que a minha filha der um grito com ela, eu também não posso? Essa sou eu. Eu tenho limitações. Essa é a Patrícia real. Eu tenho as coisas boas e eu tenho as coisas que não são tão legais. O meu parceiro, às vezes, não é o parceiro ideal que tem na minha cabeça. Ele é cheio de defeitos e cheio de qualidades. Eu não gosto dessa palavra defeitos. Ele tem as dificuldades e tem as qualidades. Os meus filhos, ideal de filho. Essa também pra quem tem filho. Não, porque o meu filho, eu vou criar. Mas não é porque é meu filho, mas meu filho. Meu filho, não, Patrícia, você tem que conhecer. Porque meu filho, eu fiz isso também com o meu mais velho. Não, porque meu filho não vai ser esse menino sem educação que chega nos lugares. E criei ele cheio de coisinha. Eu falo que foi bom que eu tive 3, porque eu fui aprendendo outras coisas, né? Então, cada um de nós tem as suas limitações e cada um de nós tem seus dons, tem suas qualidades. E quanto mais a gente olha para o que é real, mais pé no chão a gente fica, mais a gente energiza esse adulto, se no caso eu tô aqui na minha criança, mais eu energizo essa parte minha que é responsável pela parte lógica, pela parte que analisa, pela parte que decide, e mais conectada com aquilo que eu aprendi que é certo e errado na minha família eu vou ficar. E não é um melhor do que o outro. O meu jeito é desse jeito. Esse aqui é o jeito da Virgínia. O meu jeito é bom e o dela também é. Se a gente fosse um casal, vamos supor, né, que nós somos um casal. Se eu ficar tentando ensinar pra Virgínia, educar a Virgínia, essa relação já era. Já perdeu a chance de dar certo. Eu não posso querer reeducar meu parceiro. Ele teve a mãe e o pai certos pra ele. E numa relação onde isso acontece, onde o marido que devia ser marido é pai, onde a mãe que devia ser mulher, a mulher que devia ser mulher é mãe, o sexo fica comprometido, a libido acaba, o tesão acaba, e isso é um problema passa a ser um problema na relação. Sim. A Mariana diz que está amando as lives. A gente fica feliz, Mariana. Espero que você esteja bem com as suas princesas aí. Mariana, irmã do Felipe. Ai, minhas pititinhas. Deve estar linda lá. Tá. Então, sobre esse real e esse ideal, olha para a vida que você tem, como ela é. Né? Se o seu marido não é um marido perfeito, se você não ganha o tanto que você acha que você deveria ganhar, ou que o seu marido não tem as condições financeiras ou emocionais, ou seja o que for, de saúde, como você desejaria, como você tinha idealizado, se o seu filho tem uma deficiência e não era isso que você tinha idealizado, se você não se sente feliz como você achava que seria feliz numa relação, olha para o que é, olha para o que é, e dentro do que é, você vai fazer de uma forma que seja melhor. Porque se eu for tentar encaixar o meu marido naquele marido ideal, eu vou ficar muito frustrada, porque ele não vai ser. Se eu for querer que o meu filho tenha o comportamento que eu achava que ele devia ter para que eu sinta orgulho dele, isso pode não acontecer. Então, olha para sua vida como ela é e não como você acha que ela deveria ser. E aprenda a usar os seus recursos para viver melhor. Só que tem muita gente também que fica numa relação destrutiva porque se sente presa na relação, como se ela não fosse capaz de estar numa relação que funcione bem, como se ela não fosse capaz de ter relações que funcionem. Né? Isso também é um problema. Às vezes a pessoa chega na terapia e olha, ele abusa de mim emocionalmente, ele me obriga a transar com ele sem que eu queira, ele não trabalha, ele me acusa de inúmeras coisas que eu não fiz, ele não confia em mim, e aí a gente pergunta, por que você tá com ele? Não, mas eu amo ele tanto, mas o que é tão amável nele? A pessoa não sabe responder, porque na verdade, talvez, a insegurança emocional dela é que a mantém nessa relação. Uhum. Pode ser outras coisas, eu tô dando um exemplo. Uhum. Nessa coisa do relacionamento de casal, a Mariana só falou ali que ela tá amamentando, que bonitinha, e a Miriam aprendendo muito com vocês, sua linda. Eu fiquei pensando, Virginia, que às vezes assim, por que essa mulher não reage? Provavelmente é muito comum, isso a gente vê na constelação, é muito comum a gente reproduzir relacionamentos. Então, se ela viu a mamãe sendo tratada dessa forma pelo papai, ou a vovó, ou a titia, ou uma irmã, ela fica naquela relação porque ela acha que é assim mesmo.
É desse jeito mesmo. Por mais que a mente dela diga que isso não é certo, o corpo dela acha que aquilo é normal. Aí eu faço uma relação com comida, com comer. Por exemplo, se eu vim de uma história de muitas perdas, é como se eu tivesse necessidade de comer perda para dar um passo adiante na minha vida. Então, às vezes, eu preciso perder para dar valor. Perder para me atentar ao que eu preciso fazer de diferente. Às vezes, se eu vim de uma relação onde houve muita agressão ou muito abuso, eu preciso comer abuso. Eu preciso comer agressão. Eu causo situações ou eu me envolvo com pessoas que são agressivas e que são abusadoras para eu me sentir viva. Isso não é racional, isso é biológico, isso é emocional. O meu corpo aprendeu isso quando pequeno. Então precisa fazer um trabalho corporal, um trabalho de regulação cerebral, para que a pessoa consiga fazer diferente. Não adianta só ela pensar. Então, às vezes, o conceito de certo e errado, bom ou mal, sofre muitas distorções por causa do conflito interno entre o que a minha mente diz que é o melhor para mim e o que o meu corpo entende que é melhor para mim. E aí também está amarrada, enganchada a dependência emocional nas necessidades do corpo. Você tem fome de quê? De perda, de abuso, de alegria, de agressão, Então, e aí você falando isso, me vem uma coisa muito forte. Às vezes as pessoas falam assim, então eu vou sair dessa relação e eu vou arrumar outro. A gente te ama também, viu, Miriam? Eu vou arrumar outro, eu vou sair dessa relação e eu vou arrumar outra pessoa. E aí ela atrai alguém que é às vezes igual e às vezes até um pouquinho, com dificuldades até um pouquinho maiores do que a do parceiro anterior, porque ela não mudou. Porque ela não resolveu as questões dela. Então a gente vibra numa determinada faixa vibracional e a gente atrai quem tá naquela faixa. Se eu não olhar para essas questões, eu vou cair nos mesmos buracos. Isso tem a ver com muito mais do que só relacionamento de casal. Geralmente relacionamentos que começaram muito cedo, na adolescência, né? Às vezes a pessoa casou muito cedo e com 16 anos, hoje ela tem 30 e poucos anos, assim, na imensa maioria é uma relação de dependência emocional, porque ela, no período em que ela estava desenvolvendo a autonomia, ela vinculou as necessidades delas às necessidades de outra pessoa. Eles cresceram juntos ao invés de desenvolverem uma independência, não sei nem, não é uma independência, autonomia. Eles se engancharam muito cedo. E aos 30 e poucos anos, essas pessoas que casaram muito cedo começam a ter desejos adolescentes, começam a ter desejos de viver coisas que elas não viveram. Isso é muito comum. E aí essa relação precisa passar por uma reestruturação, onde cada um começa a cuidar das próprias necessidades. Mas isso é muito difícil sozinho, viu, gente? Sem acompanhamento, sem leituras ou cursos ou terapia, coisas que me ajudem no processo de autoconhecimento. Enquanto isso não acontece, às vezes eu fico casada assim uma vida inteira, quando tem lá 60 anos e esse marido morre, eu não sei nem ir no caixa eletrônico sozinha. Eu não sei nem pagar uma conta, a sensação de estar perdido, de não ter uma vida, de ter vivido uma vida para o marido e para os filhos, coloca essa mulher numa situação muito sem chão. Então, é muito importante esse olhar para si mesmo, para as próprias necessidades e como é que eu vou me relacionar fazendo esse movimento de volta para casa. Sim. E é doloroso, às vezes é sofrido, muitas vezes é sofrido, às vezes é solitário, mas o que está depois do sofrimento, o que está depois da dor é muito gratificante. Então eu acredito assim que vale a pena de verdade. Nós temos um curso online que nós vamos lançar, ainda não temos a data, mas vai sair, e nós temos um workshop vivencial que nós vamos colocar a data para vocês na semana que vem desse workshop. Vai acontecer aqui em Uberlândia,
Existe a possibilidade dele acontecer lá em Rio Verde. Nós vamos colocar a data semana que Nós vem? vamos colocar. Nós vamos colocar. Nós vamos colocar a data, porque eu gosto de Nós vamos trabalhar. colocar a data. E quem é de Uberlândia, que quiser nos prestigiar e conhecer um pouquinho dessa volta para casa, ficou lindo esse workshop, foi feito com muito carinho. E é um workshop para você poder olhar para tudo isso que está aí dentro, que às vezes ficou esquecido tanto tempo, acolher e poder fazer diferente, de verdade, né? Gratidão, a Dilair tá aqui no Face. Oi, Dilair sumida. Ela marcou algumas pessoas aqui. Conhecer o padrão e sair. Questão de frequência, aprendizado, conhecer o padrão e sair. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ela tá marcando as pessoas para eles assistirem. É isso, então. Não é pergunta, não. É só os comentários. Só, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Tem mais coisa pra falar? A cabeça tá cheia. Eu posso imaginar. Se deixar, a gente fica aqui mais 1 hora falando. Nosso público é um pouco tímido, né? Não faz pergunta. Não faz pergunta. Daqui a pouco. Todo mundo resolvido. Mas a gente vai ficar por aqui. A live fica 24 horas no Instagram da Virgínia. E ela fica na nossa página do Instituto em Família. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês conhecem, que vocês acham, acreditem que podem se beneficiar com o que a gente falou aqui, a gente vai ficar feliz. Deram uma dica pra gente colocar no YouTube, que os vídeos ficam disponíveis lá. A gente tá modernizando agora, né? Isso. Somos pessoas antigas. Você não me ofende, não. Muito antiga. Muita dificuldade com essas coisas modernas. Mas a gente vai tentar colocar isso lá. Nós vamos colocar. A parte mais tecnológica. Nós vamos colocar. Nós vamos resolver. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, obrigada pela companhia de vocês. E até semana que vem. Certo? Toda sexta ou sábado. Isso. A gente coloca no Instagram da Virgínia, no Instagram do Instituto em Família e na página do Instituto em Família no Facebook a data da live, o horário e o tema. Tá bom? Um beijo. Tchau.